Bem-vindos a mais um episódio da Lente Indiscreta. Hoje vamos ter o prazer de receber o João Firmo. O João Firmo que já conheço há imensos anos, e aliás conhecemos há imensos anos, passámos pela mesma insígnia, mais ou menos na mesma época. Uns a entrar, outros a sair, outros a ficar. Exatamente, foi uma época com fluxo. O João é licenciado e mestre em Gestão de Marketing. Desempenhou imensas posições, começou na 3M como Key Account Manager, depois na Black & Decker, Marketing Manager e mais tarde diretor de franquia da Multióticas. Seguido abriu algumas lojas de ótica com sucesso, mas depois rapidamente eu vou-me dedicar à minha paixão, que é a formação. Estou certo, João? É verdade. João, obrigado por teres vindo. Esqueci-me agora aqui de dizer também professor e coordenador do INET e professor do IPAM e no ISG. Acho que é importante porque é a tua paixão. João, 3M, Black & Decker e depois cais na ótica. Como é que é isso? Olá, bom dia. Um prazer estar aqui convosco também e conversarmos um pouco. Ou boa tarde para quem estiver a vir à noite, ou à noite, ou à tarde. Os podcasts hoje em dia não têm horário, mas vá ser neles. Antes de mais, fico agradecido pelo convite e a oportunidade de aqui partilharmos algumas ideias e algum percurso e fazer alguma reflexão sobre a realidade da ótica e não só. Eu diria que o que faz o meu percurso, e o meu percurso, se eu recordar que nasci em 59, portanto já tenho aqui uma série de anos de experiências vividas, mas aí a decisão de 3M, Black & Decker e Multióticas teria que recuar ainda ao facto de eu na juventude ter sido sempre alguém muito inquieto. Eu sempre com a necessidade de querer compreender o mundo e compreender o porquê das coisas. Eu com 19 anos peguei numa mochila e fui para a Inglaterra quando ainda havia fronteiras. E fui sozinho. E não havia telemóveis, e não havia nada. Fui de comboio. Tinha a vontade de compreender. Eu muitas vezes com os meus colegas estávamos à noite na rua a conversar sobre o porquê das coisas e a discutir filosofia, se fosse preciso. Porque também não havia internet, a televisão era raro. Eu nasci no ano em que apareceu a televisão também, portanto reparem bem o percurso. Eu vivi o 25 de Abril, tinha eu 14 anos, 15 anos, eu estava em Lisboa, eu assisti à Revolução. Portanto, tive sempre estes fenómenos de acontecimentos, de ruptura, e acabou sempre por me levar à curiosidade das coisas. Eu voltei de Londres, na altura de Inglaterra, porque aos 20 anos tinha que incorporar-me. Eu tinha feito o liceu, eu era um menino do liceu, em Lisboa, no Liceu Pedro Nunes, e nessa época, e ainda antes de entrar no serviço militar, o Liceu Pedro Nunes tinha uma coisa, era onde estavam os matemáticos e os físicos, onde se discutia, praticava em laboratório a ciência. Portanto, sempre me estimularam muito a curiosidade da investigação, da descoberta e do pensamento crítico também, que era muito do panágio do Pedro Nunes. Quando vou para a Inglaterra é exatamente para descobrir um pouco o mundo, ver outras coisas, perceber outras realidades e outras vivências. Eu tenho que voltar da Inglaterra porque tenho que incorporar-me no serviço militar obrigatório. Felizmente aí eu tive a oportunidade de passar pelo período de formação e tornar-me oficial. Eu fui aspirante e fiquei lá na Escola Prática de Cavalaria. Em Santarém. E durante esse período, foi 2 anos que eu estive lá, tinha a responsabilidade do comando, porque o capitão, o comandante, porque aquilo o comandante era um coronel, mas na prática os esquadrões que existiam... Como é que se chamava o coronel? Era Antunes.
Eu creio que não era o Mel Antunes, agora já Tipo, não me recordo bem, o Sousa mas, também foi lá mas na que altura. tenho, por exemplo, mais tarde, alguns dos capitães e alguns dos majores que me acompanharam tiveram na polícia e tiveram, inclusive, como diretores dos pupilos do Exército, portanto, e às vezes ainda me cruzo com eles. Alguns dos aspirantes que eram meus colegas da academia, que vinham da academia, tornaram-se depois administradores da SONAI também, portanto, criou-se ali uma cultura Escola muito de próxima liderança, porque não é? tive Escola- e aprendi a organização e a liderar pessoas. Eu era responsável por 200 pessoas com 20 anos. Portanto, eu tinha que tomar conta dos militares, e tinha que dar ordem e tinha que verificar se eram cumpridas as ordens daquilo que era a obrigação interna da escola, de funcionamento da escola. E aí aprendi muito cresci muito. Na prática, cresci muito como pessoa. Quando saio do serviço militar, havia duas opções, ou continuava lá, e eles queriam que eu tivesse continuado lá, mas, no entanto, eu queria descobrir mais, não queria ficar ali. Então saí, vim para a vida civil, normal, só que já tinha a ambição de ser autónomo, não estar dependente da família. Não é? E a minha decisão foi procurar um local de trabalho. E esse local de trabalho foi concorrer, portanto foi um período de concurso e surge uma empresa, eu respondi a anúncios. A Black Decker. E não, surgiu a 3M. Foi 300, desculpa. Entro na 3M, curiosamente um dos fatores, às vezes estas coisas são pormenores, mas que marcam a diferença. Por um lado, o que me fez no processo de seleção ser escolhido foi exatamente, por um lado, pela experiência da organização, pela disciplina que tinha, e por outro lado, porque a zona onde vivia, portanto, o ambiente onde eu vivia, que vinha da zona da Parede, de Cascais, portanto, um ambiente mais urbano, mais dinâmico, que na época acontecia, não é? Portanto, então entrei na 3M, primeiro como escriturário, como secretário escriturário, com funções administrativas, mas que tinha uma responsabilidade de ligar com tudo o que era produto que vinha das várias fábricas, desenvolvia o processo de importação, organizava o processo e organizava também toda a documentação necessária de todos os produtos. A 3M é uma organização mundial, global. Portanto, está espalhada em todos os países, tem negócios em todos os países e tem uma indústria fortíssima de produtos. Talvez o produto mais conhecido, que hoje em dia já ficou liberto para o mercado, é os post-its. Não é? Outro é o Scotch-Brite. São exemplos mundanos que nós assistimos. Mas, de facto, é um mundo que vai, inclusive, para a medicina, vai para a indústria automóvel, está em milhares de atividades todos os dias. Nós vivemos, Foi uma boa escola que tiveste lá, então. Foi uma boa escola, tiveste lá uns anos. E aí tinha uma coisa, é que as grandes organizações americanas têm escola, têm universidade lá dentro. E ensinam as pessoas, os seus profissionais, a serem profissionais. Tive lá 10 anos e andei em Inglaterra, andei na Alemanha, tive em Espanha, eu cheguei a dar formação, dar formação à Espanha, eu próprio. Portanto, sempre estive ligado à formação. A minha obrigação na 3M era criar uma rede de distribuição automóvel numa lógica aftermarket e desenvolver um negócio no setor automóvel de fábricas. E daí surgiu o conceito de Key Account, porque eu era responsável pelos grandes negócios das linhas de montagem automóvel e, por outro lado, criei uma rede de distribuição de distribuidores, que não havia supermercados, distribuidores para venderem nas oficinas automóveis. Portanto, este era o grande negócio que se tinha e gerava um volume muito interessante, e que me permitia ir à Inglaterra e à Alemanha discutir o business plan e o P&L. Portanto, quando há a entrada de Portugal na Europa, se podemos dizer assim, há uma reorganização interna e outra grande organização, que era a Black & Decker, também estava-se a reorganizar e queria crescer. Então, eu já tinha concluído o IPAN, na altura, andei a estudar à noite. Então, a Black & Decker desafia-me para ir desenvolver toda a linha profissional, ir implementar em Portugal toda a linha profissional da Black & Decker. Era quando começam a surgir os supermercados, quando começam os concessionários a crescer, e aí, digamos, o que eu fiz com a Black & Decker na altura foi desenvolver toda a linha profissional, inclusive a questão do cordless, sem fios, berquins industriais, portanto, conhecia bem a distribuição, tinha a equipa de vendedores, portanto, já estava muito habituado à lógica do mercado. Então, a Black & Decker até aí era muito conhecida como de consumo,
não é? Consumidor, faltava-lhe crescer para a área industrial. Como eu já vinha da área industrial e tinha conhecimentos de marketing, então comecei a lançar também com os vendedores e com planos e desenvolver um negócio na área industrial. No meio disso, e durou 4, 5 anos, até que a Multióticas entra em contato comigo. Numa primeira fase, eu tive com o António Alves, na altura. O António Alves perguntou, e ainda havia o Sá Silva, portanto, que ainda estava no armazém. O Sá Silva jogava basquete comigo, entretanto. E disse, eles estão a precisar de uma pessoa como tu. E fui lá, tivemos um processo de entrevistas longo, várias semanas, várias entrevistas. Numa primeira fase, eu não aliás, eu achei a responsável dos recursos humanos na altura, que era espanhola, ela vira-se para mim e diz-me: você escolheu não ficar, não veio? E eu disse: se você acha, tudo bem. Porquê? Porque não se agregavam as condições necessárias para aquilo que era o projeto. O que na altura, o administrador queria era fidelizar a rede. E eu, para fidelizar uma rede, eu tinha que ter autonomia. Tinha que ter a capacidade de tomar decisões. A Multióticas não era conhecida. A Multióticas era apenas conhecida como autocolantes nas lojas, e todas as lojas eram Multióticas. Portanto, a publicidade toda que se fazia era, digamos, utilizada por todas as óticas, ou não. O Black & Decker e os berbequins. Sim, é qualquer aparelho que faça furação. Portanto, então este foi um processo em 95, quando eu entrei na Multióticas, com o objetivo de fidelizar a rede, que o Sr. Carceler, em reunião, disse: João, nós queremos fidelizar a rede. E foi um processo depois longo, em que aí, mais uma vez, andei algum tempo a gestão ao mercado. Eu passei algum tempo também nas oficinas a aprender ótica. Eu já tinha os conhecimentos que vinham do Liceu Pedro Nunes em termos de física, em que física ocular, física ótica já era uma coisa que para mim eu compreendia bem. E com mais de um mês que eu estive fechado na oficina a fazer óculos, eu percebi, e também, entretanto, no LNETI, que eu também frequentei aulas no LNETI, na altura, Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia, para perceber como é que era a ótica ocular, como é que funcionava. Portanto, e com base nisso, então, andei a estudar o mercado, numa perspectiva de marketing, numa perspectiva de negócios, conhecer e dimensionar o mercado na altura. Andei essencialmente um ano até ter começado a tomar decisões. Mas a tua função era diretor de franchising? De franchising. Tinhas que angariar e reter, no fundo. E expandir a rede. E o António Altura é diretor comercial da empresa, comercial. Então fez o que tu fizeste também. Tu foste o sucessor dele. Não, porque trabalhávamos muito em conjunto. Muito em conjunto. Havia, durante esses vários anos, havia muito. Nós os dois complementávamos muitas vezes em muitas coisas. Ele tinha a preocupação das lojas, claramente. Das lojas próprias. Eu tinha a preocupação da rede, dos franqueados. E nem sempre conjugar isto foi fácil, não é? Mas interesses talvez muitas vezes, sim. Até porque o negócio de ótica, portanto, o negócio de ótica é um negócio, a Multióticas tem um negócio próprio de lojas, mas o negócio de franchising e de distribuição, portanto, e de ter um franchisado, portanto, é outro negócio. E tem que se perceber isto como outro negócio, não é o mesmo. Os propósitos são diferentes, não é? Sem dúvida. Então, eu tinha que defender a rede e tinha que defender os interesses do negócio da rede. Tu ficaste quanto tempo nessa função? Eu tive 8 anos, desde 95 até 2001, portanto foi 6 anos. Ok. 6 anos. E depois, então sais porque... Na altura eu acompanhei o processo de negociação com a Pearl, com os holandeses, aliás, com a All Investments. Acompanhei esse processo e no processo de transição havia questões que para mim não me eram agradáveis, porque ia-se mudar o paradigma. A relação com a rede, os objetivos eram completamente diferentes. Criava-te ali algum conflito com os teus... Aliás, com o meu propósito, quer dizer, com a forma como eu via a rede de distribuição, a forma como havia a relação da marca perante os franqueados e a minha responsabilidade pessoal por aquilo que me tinha comprometido durante muitos anos, quer com a formação, quer com os modelos de negócio, quer com a relação que eu tinha com eles. Portanto, o meu negócio não era venda de produtos.
O meu objetivo não era vender produtos. Não devias a trabalhar numa coisa em que tu não te identificavas. Mas isso sempre foi toda a minha vida. Sim, eu sempre, eu sei toda a minha vida, então, eu não me identifico, não vale a investir pena. Em lojas e foste abrir as tuas lojas. E foi nessa perspectiva, aproveitei, e a minha primeira loja foi em Telheiras. Em Telheiras. Muito bem. A primeira foi em Telheiras. Portanto, foste para o outro lado da barricada Sim. Perceber então o que é que vinha daí. Havia aqui um pormenor que também, porque a formação, porque eu sempre tive ligado, quer na 3M, quer na Black & Decker, sempre tive a formação. E inclusive eu colaborava com o IPAM, dava aulas no IPAM às 8 da manhã. Quando entro na Multióticas, o Juan António pede-me exclusividade. Não queria que eu me afastasse. E eu até compreendo porquê, porque de facto eu trabalhava 7 dias por semana, praticamente 24 horas a montar a rede, e tanto estava no Porto como estava no Algarve. Não queria focos de distração, então aquilo estava focado. Eu muitas vezes estava na Madeira, muitas vezes circulava, portanto eu acompanhava a equipa de vendas. E portanto, quando saio da Multióticas e começo a abrir as minhas lojas, eu penso também em voltar a dar formação. E nessa altura, tendo em conta a minha experiência, a minha relação, inclusive, com os óticos, a experiência que eu ganhei e conhecimentos que eu tinha do negócio, por um lado, mas da função retalho especializado, que é a ótica, que eu tinha, então leva-me a juntar-me ao INET e a propor-me, chego ao INET e proponho se eles queriam alguém para dar aulas lá. Portanto, aqui, pegando aqui na formação, mas vou voltar aqui um bocadinho atrás. Portanto, tu vens de empresas que têm escola, porque é muito importante para ti, estudaste o mercado, quando vais para a ótica, estudas o mercado da ótica, e tenho aqui duas perguntas. Uma delas é, como é que tu vês o mercado dessa época e o mercado agora, do ponto de vista de negócio, e depois o que é que falta, se calhar, para dar o salto? Então, não sei se será a formação que vais responder, mas deixo já aqui estas duas perguntas, porque acho que são muito importantes. À época nós tínhamos uma coisa, tínhamos tempo. E havia uma estrutura que acompanhava os óticos e, digamos, havia um apoio que nós dávamos, independentemente de, às vezes, gostar-se ou não gostar-se, achar-se bem ou achar-se mal. Mas havia uma estrutura orgânica e funcional que acompanhava a rede e regularmente passava conhecimentos e informação útil, principalmente na área da gestão. Porque o ótico, tendencialmente, ou qualquer técnico especializado, domina a técnica, mas não domina a estratégia. Okay? Porque o conceito estratégico ou o conceito de negócio é outra função completamente diferente. Uma coisa é sabermos fazer as coisas, outra coisa é definirmos o modelo com que queremos fazer as coisas. E o que acontece é, a ótica, do modo geral, na altura, havia bons óticos, muito bons técnicos, que se aprimoravam, e ainda hoje isso acontece. Há muito bons técnicos no mercado, mas falta-lhes às vezes a visão estratégica e a visão de por onde vão e como é que devem ir, que era aquilo que nós tínhamos a dar. Por um lado tínhamos a economia de escala, não é? A capacidade de economia de escala, mas depois tínhamos todo um know-how de gestão que proporcionávamos aos óticos. Até então, eles iam buscar isso a quem? A fornecedores. Com, digamos, o modelo de transição da All Investments e da aquisição da Multióticas, isso perdeu-se novamente. Não é? Os outros, digamos, grupos, como se diz, tradicionalmente faziam um pouco mais do Me Too, que era, seguiam-nos não só pela nossa capacidade de comunicação, mas também por fazermos escola. Sempre que tomávamos decisões, eram discutidas em termos de gestão estratégica e implementávamos depois adaptando as soluções aos pontos de venda e o que é que nós queríamos das pessoas. Portanto, era de uma forma integrada. E nós fazíamos isso, tínhamos tempo para fazer isso com a nossa rede de óticos. Portanto, eu lembro que muitas vezes estive na Madeira com o Sr. Alberto, juntamente com equipas de formação. O Fernando Silva era um exemplo desses, com compromissos mais tarde, mas quer dizer, que acompanhávamos muito, passávamos tempo a explicar-lhes o negócio e como é que eles podiam ver o negócio. E eu tinha um manual, inclusive construí um manual técnico, em que eles podiam consultar para perceber
quanto é que tinham de stock, como é que calculavam, digamos, as rúbricas e os diferentes percentagens, pesos relativos de cada uma das rúbricas, na demonstração de resultados. Portanto, procurava e definíamos muito bem quem era o cliente deles. Não é? Discutíamos com eles quem era o tipo de cliente. Tu tens uma coisa que é muito importante, que é, no fundo, terem sido pioneiros, e, no fundo, ser pioneiros, porque o mercado todo foi sempre reagindo em função do que a Multióticas faz. A minha questão é se isso hoje ainda se nota, se tu achas que o mercado como está, ainda há grupos que são pioneiros, ou está tudo muito mais fragmentado e há muitas fórmulas certas, isto é, há muitas pessoas a fazer bem as suas coisas. Estou a tentar fazer uma ligação na altura, porque tu estás a dizer uma coisa que hoje não sei se é igual, e estou curioso, porque as O que coisas acontece hoje evoluíram é que houve, 20 anos. claro, e pegaste nisso, houve uma fragmentação. Para já fazer escola já não se faz escola, e se faz escola é interna. Vamos dar um exemplo, não é? O que é que acontece hoje com a Essilor Luxottica? Eles fazem escola interna para eles. Tem um modelo deles de negócio global e já havia pressões na altura na Multióticas para haver uma transversalidade de processos internacionais. Aquele conceito de think global and act local, não é? Portanto, isto foi-se diluindo. Quer dizer, foi-se perdendo, não é? E mais ainda, não se foi espalhando conhecimento. Não é? Deixou de se espalhar conhecimento. Por outro lado, isto em relação ao que diz à questão da Multióticas, e que hoje em dia é apenas uma marca, uma mera marca, num grupo de marcas, não é? E que fazem a sua própria escola interna e pronto. Mas fazem coisas bem feitas. E claro que definem muito bem os procedimentos internos, têm o controle completo. Há duas, três Deixaram de coisas que fizeram trabalhar recentemente. maioritariamente com a rede, não é? Não constroem as coisas com a rede, constroem internamente e depois a rede segue-os. Tu achas que ter lojas próprias é um plus hoje em dia? Não, é o contrário. É um plus ter um plus, terem uma rede de franqueados. Não, mas Porque sim, entendo, mas o que eu quero dizer é o facto de poderem experimentar dentro de casa os erros ou as coisas boas e depois replicar. isso, É importante que há grupos que não têm lojas próprias. Há sim, grupos que sim. não têm nada. Isso é sempre São uma só dependentes vantagem. associados. O problema é que, enquanto na altura foi criado um conceito de negócio focado num conceito de serviço, tanto é que a discussão número 1 em serviços ópticos surge de uma discussão entre mim, o António Alves e o Juan António, Não me digas. em que andamos a discutir qual é o lema. E, Desfoque no produto e mais foco no serviço. Número 1 em serviços ópticos. Quando Independentemente definimos de isso, preços e produtos baratos. sim, o conceito número 1 em Claim serviços passou a ópticos ser- surge pela discussão entre nós os três. Não. Número 1 em serviços ópticos é o que temos que ser. Então, tendo em Portanto, o conta nosso que passaram- conceito era esse. Muito bem. Hoje em dia esse conceito não existe. Porquê? Porque o conceito hoje é produto. Não te esqueçam, Conceito não se esqueçam. lá. Porque o conceito é Essilor. Independentemente de, ao dizermos isto, se calhar vai haver várias pessoas que vão dizer não. Mas a verdade é esta. A lógica deles atualmente é... Percepções, falamos de percepções, como Sim, sabes. sim, Quem está sim. de fora, quem não está Sim, dentro. sim. É claro que quem está por dentro tem outras visões e tem inclusive tem uma visão estratégica do próprio negócio. Mas na prática, olhando de fora para dentro, o que é que acontece? Há fábricas que produzem produto e que se colocam no mercado e que são da excelência, não é isso que está em discussão. Sim. Mas é produto, foco é no produto. Tanto que o tipo de negócio que eles desenvolvem é um negócio transacional. Independentemente de estarem focados na qualidade do serviço, com base em procedimentos muito bem padronizados. Então, tu achas que o mercado está a reagir pegando nisso, porque tu estás a dar a entender, e se eu interpretei bem, quase como uma fraqueza, ou seja, eles estão a focar para os produtos do serviço, e a pergunta que faço é, o mercado está a ter dos concorrentes, dos operadores concorrentes, e estão a aproveitar-se desta fraqueza e fazer isso bem? Porque eu estou a tentar afunilar a conversa, não é preciso para a formação, eu estou a afunilar. Sim. E que é preciso Eu diria que a partir do momento que há organizações como a Wells ou como neste momento marca Grande Optical e Multióticas se especializam em processos, não é, de serviço montado, baseado em produto, Sim. e que o negócio é transacional, portanto, o que tem que acontecer no mercado para os outros players que não têm nem dominam o canal, porque não têm acesso ao produto, eles dominam o canal, não têm acesso a montante, à produção. nem se calhar uma conta bancária, estou recheada Sim, também, sim. se calhar. Sim. O que eles têm que fazer, então é onde é que eu tenho que me especializar. E eu tenho que me especializar é de facto no serviço. E faz sentido isto, porque o negócio de óptica não é produto. O negócio de óptica, o princípio básico do óptico é interpretar uma receita
e adaptar uma solução técnica à pessoa e ao cliente. Então isto é serviço puro ao cliente. O produto acaba por ter um peso porque tem um dispositivo médico agregado. Mas a competência é olhar para a pessoa, para o cliente, olhar para a prescrição e adaptar uma solução. Para o estilo de vida dela, para a imagem dela, para o outfit E dela, para as necessidades para as visuais. necessidades, para o seu dia-a-dia, para o seu estilo de vida. Então, isto não é produto. Isto é pura interpretação humana. É relacional. Então não pode ser um negócio transacional, tem que ser um negócio relacional, em que a relação é um para um. Então todo o modelo de negócio tem que ser repensado. Agora, onde é que está a escola? Enquanto uma Wells ou um Essilor-Luxottica têm poder para criar escola interna, certo? Onde é que estão? O resto que sobra são os óticos independentes ou os óticos agregados a grupos, não é? Não dominam o canal a montante nem matéria-prima. Adquirem a matéria-prima a outros. Então, onde é que está o know-how deles? E o cliente, ele não é disto tudo nem que aparece. E o cliente está consciente disso? Pergunta-te. O cliente hoje em dia vive de experiências, oportunidade e rapidez. A lógica dele é eu quero resolver o problema, ponto. Ok? Mas também vive de confiança. Mas não está desperto. Quer dizer, hoje em dia o cliente é naif. Ele não entende nada de ótica. É como eu entender eu de caldeiras para aquecer a casa. Eu não percebo nada de caldeiras. Eu vou à net googlar e vejo umas coisas. Um cliente que vai à procura de óculos não tem noção, não é? Tão pouco se tem estigmatismos, o que é presbiopia, o que é uma lente orgânica, o que é uma lente mineral, não tem noção nenhuma. Isso, aliás, ao facto... Temos que o ajudar, certo? Isso, aliás, quer dizer, a inconsciência do cliente também não nos vai ajudar. Se nós não dissermos... O processo de construção do serviço, do modo geral, e em particular o serviço de ótica, é construído com o cliente. É no one-to-one. Tem que ser um... Então aqui o produto é apenas um apêndice. Corporizar a solução, não é? Porque a pessoa fundamental neste processo é quase como ir ao médico. O médico, olha, pede um diagnóstico, identifica as causas, certo? Interpreta e aconselha um dispositivo. Se leva um Burfen da marca Speedifen ou Isso é irrelevante. É um Burfen. Portanto, no fundo, o ibuprofeno, a caixa, o packaging não é pronto. importante. Portanto, é que toma o Burfen. Ora, nem mais. Então, Eu percebo o que queres dizer. o ótico interpreta a prescrição e adapta a solução. É claro que quando a partir do momento que o conceito de serviço óptico que alarga também para a questão saúde e entra na saúde, primeiro entrou pela contactologia, por exemplo, recuando uns anos atrás, com o Delgado Espinosa a ter ali em Marquês de Pombal, especializado em lentes de contacto. Alguns a irem ao curso, a ir internacionalmente, portanto, tirar cursos de optometria. E mais recentemente, não é tão recente assim, mas quer dizer, a surgir a licenciatura em optometria, não é? Portanto, o óptico entra no processo também de resolução da saúde, cada vez mais, não é? Então, cada vez mais o problema não é o produto, o problema é que serviço e como é que eu me posso diferenciar de uma cadeia que tem muita excelência operacional muito bem montada. Bem dito, mal feito. Tu dizes bem, mas na prática isso não está a acontecer. Ou seja, eu vejo operadores, e estamos a falar agora, uma opinião pessoal, que estão a copiar pequenos atributos, alguns atributos de multióticos, e não só, a própria Wells, nós temos que respeitar a Wells, e eu respeito imenso a Wells neste momento, tendo em conta que para mim, portanto, são os dois meus operadores nacionais, né, a Wells e o grupo da Essilor-Luxottica, estão a copiar pequenos atributos e estão a tentar fazer algo parecido, não é? Mas com a sua escala. O que quer dizer que à partida vão sempre perder, digo eu, no final de contas. Na linha de partida começam a correr, perdem sempre. O que é que implicava a todos estes óticos? Então falta escola. Fala escola empresarial e de evolução técnica. Das suas equipas. Mas não, o óptico em si, sozinho, não consegue fazer isto. Então, como é que os óticos estão a recrutar pessoas neste momento? Diz-me, como é que o mercado está nesse aspecto? Há aqui dois aspectos. Supostamente deviam ir ao INET, à Casa Pia, ou à Gustavo Eiffel, irem buscar alunos finalistas, são as três escolas aqui técnicos, em Lisboa, nível técnicos. Claro que também o IFP também dá, espalhado pelo país, e a ANOF faz alguma formação também. Mas desmistifica só, é nível 4 ou nível 5? Nível 4. Nível 4, equivale ao 12º ano.
Que é o 12º ano. Pronto, ok. Aliás, é dupla certificação, porque Entendi. tem o 12º ano e tem, São e pessoas tem com um diploma quantos anos de profissional. ótica? Quantos anos têm de ótica, esses meninos? Tem, o curso é de 3 anos. 3 é o 10º, anos? 11º, 12º. Só matérias ligadas ao mundo da ótica? Não, toda a matéria, quer de ótica, quer de... E quando eu digo ótica, estamos a falar de 3 áreas importantes que hoje em dia a ótica tem que dominar, não é? Portanto, estamos a falar da área da saúde, a área comercial e a área laboratorial, técnica, propriamente dito. Cursos feitos com conteúdos atualizados e estruturados docentes desde com 2010. experiência. Todos os docentes têm experiências Sim. na área. Eu diria que, e acrescento, que em 2010 foi feita a alteração ao modelo do técnico de ótica ocular. Tu tiveste um pouco a ver com isso também, certo? Foi um dos que estive envolvido no Ministério da Educação na construção dos conteúdos na altura. Juntamente com a Casa Pia, principalmente nós e a Elas Casa estão Pia. associadas, acabam por se dar todos bem, têm uma relação de proximidade. Eu dou-me sempre bem com toda a gente, sempre possível. Mas as escolas de ótica têm uma relação, falam, é um canal Temos, de comunicação. falamos, sim, Isso é falamos. ótimo, ótimo. Falamos Enquanto e aquelas temos- associações que não falam e tanto, temos- acho que e é temos- ótimo ouvir isso. E temos, porque também temos os mesmos objetivos, apesar de eles terem um foco, nós temos outro foco. Talvez por inerência da minha experiência, temos um foco mais focado ou mais orientado para o mercado propriamente dito e para a necessidade da ótica. Portanto, na altura o que foi discutido era a importância de desenvolver áreas de saúde como a contactologia, desenvolver áreas de comerciais como desenvolver projetos de empresa e ver como é que funcionavam os procedimentos comerciais e como é que deviam funcionar e a parte do laboratório, como é que se executa. Tecnicamente, isso é o básico, tem que saber fazer uns óculos. Não é? Portanto, procurávamos conciliar isto. O ano passado houve também uma grande mudança de paradigma, e isto tem a ver com o reconhecimento internacional de que um modelo, e a pressão internacional, de mudar o modelo de formação cá em Portugal. Não é? O peso, há uma pressão grande, que faz sentido que as escolas e as universidades cada vez sejam mais práticas, principalmente que temos politécnicos e temos universitários. Porque os cursos politécnicos superiores, não é? Onde está o IPAM, por exemplo, são cursos que têm que ter uma componente prática e relação com as empresas muito próxima. Por exemplo, no caso do Grupo Ensinos, do ISG, onde eu estou inserido, e o INET, o ISG é universitário. Portanto, a componente de investigação e desenvolvimento de conteúdos teóricos é importante e não se afastando da realidade empresarial, o INET é essencialmente profissional. Então tem que ter uma relação direta com o meio empresarial. Entendi. Então, eu entendo tudo a dizer, mas eu queria passar para a parte prática. Na prática, o que eu estou a sentir é que as óticas não estão a contratar pessoas suficientemente, não estão a valorizar. E o que eu pergunto é o que é que elas estão a fazer? Como é que elas estão a recrutar? Hoje em dia, querem aumentar a equipa, mais uma pessoa, 2 na equipa. Como é que estão a fazer? Eu estou a fazer uma pergunta de retórica, porque eu tenho mesmo como é que estão a fazer. O mercado está aberto neste momento, não está balizado, a única baliza que existe é a questão do Infarmed em relação aos gabinetes e à existência de optometristas credenciados que podem fazer consultas. O resto o regulamento é regulamento interno criado na altura pela ANO, em que era importante haver um técnico de ótica nas óticas, não é? Mas não há uma regulamentação que obrigue. Então quer dizer, o que acontece? Cada um decide a quem é que quer ir buscar, e vai buscar comerciais, não é? Isto, o que está a acontecer no mercado é irem buscar comerciais. Quando as escolas, e durante algum tempo, e reparem, o INET e a Casa Pia, e o INET em particular, já meteu mais de 500 técnicos de ótica no mercado. E muitos deles passaram pelas minhas mãos e conhecem-me, identificam-me. Eu vou a uma ótica, tenho lá sempre algum que foi o meu ex-aluno. Atualmente, as grandes organizações não procuram técnicos de ótica, até estão a deixar de procurar técnicos de ótica porque vão buscar técnicos. É? Porque voltamos à questão, seja uma Essilor Luxótica, seja uma Wells, eles têm os procedimentos padronizados, bem definidos e pouca intervenção humana. A intervenção humana é só na venda. Portanto, internamente os processos estão montados. Não é?
Hoje em dia, quem está a vender uma lente na Multióticas não sabe de onde é que veio a lente. Sabe que veio da fábrica lá em cima em Gondomar. Não é? Então, a ótica tradicional é diferente. Mas será que não estamos a ser um pouco redutores, estamos só a falar nesses dois e quando há outros grupos que estão a fazer o mesmo? É porque nós estamos, Sim, quem é nos está a ouvir verdade, parece-nos é verdade. aqui a criticar. Não, Não, mas, tu próprio não estás a criticar a Multióticas e é fazer aqui um underscore, que é, tu estás a mostrar que é um modelo de negócio que tu acreditas que Sim, funciona, sim. o mercado permite, tem sucesso, portanto não Sim. estamos aqui a criticar ninguém negativamente, tendo em conta que não é isso a nossa conversa. Não é esse o objetivo. Claro, não é mas esse para o quem nos está a objetivo. ouvir, parece que estamos eu aqui estou a falar em termos, a bater. eu estou a falar em termos daquilo que é Modelos de estratégico negócio e modelos de gestão, negócio. E modelos de gestão. Não Longe ponho de em ti, causa a longe de nós. qualidade dos trabalhos que fazem, Claro não é que isso que está em causa. Pronto. Estou a dizer é que, aí a pergunta foi, como é que o ótico, que é independente, qual é o foco que ele deve ter? Fizeste uma pergunta, o que é que estava a acontecer? O que estava a acontecer é que, como não há um controle legal, uma regulamentação que diga que tem que ser ótico ou técnico especializado na função, não é? Então quer dizer que cada um vai buscar, ou vai buscar às escolas, ou vai buscar ao mercado. Não é? Aqui entraríamos em outros pormenores que têm a ver com um técnico de ótica. Há um contrato coletivo de trabalho que define os rendimentos. Um técnico comercial acaba por ter um contrato coletivo de trabalho que lhe define outros rendimentos. Portanto, há aqui uma questão de rendimento associado também. Mas também há uma questão cultural. Qual é o meu objetivo para a empresa? O meu objetivo, qual é a minha equipa, que perfil deve ter, que competências deve ter para desenvolver o meu negócio? Porque nos outros que têm os processos todos definidos, eles têm-no definido. Agora, eu sou independente, preciso de quê? Não tenho uma competência de custo, não tenho acesso a produto economicamente viável, que me permita ganhar rentabilidade por via disso. Margem. Não tenho margem. Não é? Então, quer dizer, eu tenho que potenciar a minha proposta de valor. E a minha proposta de valor, se é serviço, eu preciso ter pessoas competentes, com know-how, que percebam o que estão a fazer nesta relação. Não tenho. O que é que eu vou fazer? Basear-me nos fornecedores que têm produtos apelativos e que me dão margem. Se eu não consigo formar pessoas competentes para este tipo de modelo de serviço personalizado, em que o core não é na excelência operacional, mas é na excelência da relação com o cliente, então eu vou confiar nos fornecedores que me arranjam produtos para eu vender porque são bons. E depois trabalho preço. Mas depois estou a competir com grupos muito grandes que fazem melhor que eu. Melhor do que eu e tem uma margem completamente diferente. Não é? Estou feito, não é? É um destino. Portanto, qual é o problema? Eu tenho vindo a alertar para isso, já várias vezes, em várias intervenções, eu alertei para isso. Naturalmente, primeiro tinha que se dar mais especialização aos técnicos. Continuar na senda de dar-lhes mais conhecimento. Quer dizer que se estamos a falar do nível 4, então tínhamos que falar no nível 5. Então, que é o tal... Pré-universitário. Que é o TESP. Que é o TESP. E há aqui outro pormenor. É que, hoje em dia, os jovens que frequentam o curso técnico de ótica de nível 4, a maior parte deles quer continuar a estudar, porque são jovens de 18 anos. Ainda querem continuar a estudar. Agora, o que é que estamos a fazer por eles? Para os segurar, muitos deles decidem, vou tirar o curso de optometria. Só há aqui em Lisboa uma privada. Ou então, espera aí, vou para a Covilhã. Só alguns que têm poder económico para poder ir para a Covilhã. Ou outros, como acontece no Norte, que maioritariamente são, como está lá Braga e a Universidade, há muitos optometristas. Certo? Formam-se optometristas. E alguns estão a fazer funções de vendedores. E não há escola. E a única escola técnica de ótica no Norte é a Chamir, que vai fazendo ali alguma formação, algum trabalho. O Luís Feijó vai fazendo ali algum trabalho. Mas não há no Norte uma escola de ótica. Não, será que também não vão dizer isso? Se eu falar com um ótico do Norte e dizer, olha, tens que ter ou devias ter mais técnicos, e ele vai dizer, mas eu queria. Não há. Não os tenho. Agora, então, em termos de deixando aqueles que operacionalmente pensam noutra estrutura e têm, estes que se preocupam em serviço, onde é que eles estão a ir buscar os alunos? Onde é que estão a ir buscar os técnicos profissionais? Logo não há, tem que recorrer ao que há. Então como é que resolvemos isto? É uma pescadinha com o ramo da boca.
Não tem escolas suficientes, não há técnicos no mercado. Eles dizem, eu gostava de ter. O meu desafio, mais uma vez, como olho para as coisas muitas vezes por cima, de fora, eu diria, se calhar os grupos tinham que se juntar e discutir este problema. E se calhar, quer nas associações juntarem-se e dizerem assim, nós estamos a ter um problema. Estamos a esvaziar, digamos, aquilo que é a nossa, do fundo, esvaziar aquilo que é a nossa profissão. Estão a semear algo que vão ter que colher mais tarde. Mais tarde. Vou fazer uma pergunta já, porque temos de estar aqui a ouvir atentamente e nem tenho intervido porque vocês estão a falar maravilhosamente. Mas deixa-me fazer uma pergunta. Será que é o setor que não é atrativo para chamar miúdos para se inscreverem? Ou que nós não estamos a ter a capacidade de dizer, pá, isto é porreiro, isto é fancy, venham, vocês têm aqui uma carreira de vida? Não estamos a conquistar porque desvaloriza-se o discurso. Há aqui dois discursos. Um, que é aquele que é global, que os jovens veem e olham, não é? Como fora a percepção que eles têm, e depois há outro discurso também que já lá vamos. O primeiro discurso, que é o que é que os jovens veem? Que a função tecnodótica é trabalhar em lojas. E há aqui um certo desqualificação daquilo que é o serviço de trabalho do atendimento. Okay? Por outro, a função técnica dótica hoje em dia não é suficientemente valorizada. Valoriza-se muito a optometria, e bem, não é isso que está em causa, mas igualmente devia-se valorizar a função do técnico de ótica. Até porque ele é necessário não só no retalho, no ponto de venda, como também nas fábricas. Então quer dizer que devia haver aqui uma visão em que, e várias vezes já foi proposto juntarmos nesse sentido, para que possamos fazer escola e defender as escolas. E criar condições para não só dar o nível 4, como dar o nível 5, para abrir portas a uma especialização diversificada. Em que ou pode ser... Desculpa, depende de quem. Quem é que são os grandes... Quem são, excluindo aqueles que eventualmente não estão interessados nisto, as associações do setor deviam olhar para a realidade do setor e proteger os seus profissionais, atuais e futuros. Portanto, a escola, e montar um laboratório, montar uma escola que forme técnicos de ótica, não é barato, porque implica tecnologia. Hoje em dia, aliás, o curso que vai surgir agora tem essa componente. Tecnologia e saúde ocular. Tecnologia e saúde ocular. Portanto, este foi onde estive envolvido também o ano passado, juntamente com a Casa Pia e com a ANO. Portanto, o modelo do curso foi alterado completamente em termos de conteúdos programáticos, por um lado, e por outro lado, na visão que se tem de hoje em dia daquilo que é a formação, a educação e a formação. Okay? Portanto, isto foi criado. Agora, as escolas não têm capacidade para divulgar e captar uma juventude se não tiverem o apoio do setor. E o setor são aqueles players, as associações e os grupos que podem ter interesse em se diferenciar no mercado, por via da relação com o cliente. E até cobrar o serviço. Que é uma coisa que, como sabemos, é quase um tabu discutir-se isso. Claro que é um disparate, porque efetivamente, se as pessoas estudam, se as pessoas se especializam, porquê que não é de cobrar claramente o serviço? Sim. Não cobrar uma consulta, já tivemos esta conversa aqui no outro episódio. Porquê que não se há de cobrar uma consulta de optometria? Então, teve-se anos a estudar, constantemente a atualizar. Será que o cliente até não valorizava mais o trabalho daquele profissional? Se eu estou a pagar, não é? As coisas que são gratuitas, tendencialmente, têm menos valor. E eu não consigo entender esse tabu que tem anos. Eu só queria dar aqui uma dica. Estava a abrir com o telemóvel, não estava desatento, estava só a abrir a Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, a Convenção Coletiva de Trabalho de 2025, para quem não nos sabe, foi aprovada agora há pouco tempo, ano passado. A ANO foi, a entidade que fez isso com o governo e define lá os valores mais baixos a pagar a cada função no mundo da ótica, não é? Os mais baixos, não quer dizer que seja mais alto. E de facto, um técnico de ótica está no escalão, está no grupo 3, técnico de ótica ocular, com valor base de 997 euros, 1000 euros. Enquanto começa aqui nos 270, o ordenado mínimo,
vai subindo, se for o mercado comercial, não sei o quê, por aí fora, e um técnico está com 1000 euros neste momento. Portanto, é o considerado o valor mínimo, está equiparado ao óptico optometrista de segundo ano. Portanto, é um cargo que é bem remunerado. Quer dizer que supostamente a Convenção Coletiva protegeu os técnicos e, portanto, os meninos que não vão para técnicos, que não sabem também isso, ou seja, não sabem que indo para essa área, com esse cargo, são melhor remunerados do que serem só vendedores ou trabalhar em uma loja qualquer de roupa. Também fazem falta os vendedores especializados na ótica. Quer dizer, vendedores genéricos, peço desculpa, eu reformei. Ou seja, e trabalhar numa área genérica que não seja na ótica. Portanto, a ótica paga bem, porque é obrigado a pagar, pela Convenção Coletiva acaba por ser isso. Portanto, eu sinto de facto, há aqui de facto um sabor amargo, não é? Nós não estamos aqui a tentar perceber porque é que... Eu tenho vindo a insistir com a ANO, até porque, como coordenador do curso do INET da ótica, preocupa-me quando não tenho alunos ou quando tenho poucos alunos a inscreverem-se. Por um lado, obviamente, porque estamos a perder uma mais-valia importante, que é o curso em si. Por outro lado, porque não estamos a corresponder àquilo que o mercado pede. E o mercado pede. Ainda recentemente tenho 2 jovens que vão estar agora nas férias a colaborar em Setúbal, porque me foi pedido se eu conseguia, veio por causa das férias e tudo, havia ali umas pessoas que se conseguia arranjar, então alunos finalistas que eu vou conseguir lá pôr para poderem ajudar agora nas férias. E todos os anos nós proporcionamos 4 meses de estágio aos alunos quando acabam o curso. Fazem parte do processo de formação deles. Para concluir o curso têm que fazer 4 meses de estágio, que resulta depois numa prova, que chamamos Prova de Aptidão Profissional, em que temos um júri, que geralmente é a ANO e a própria OPOP, que vamos avaliar as competências práticas deles. Podem não ter que estar a executar, e há casos que podemos até, mas eles têm que discutir claramente as soluções do serviço prestado, da solução apresentada ao cliente, fazer o diagnóstico do cliente, compreender quais são os problemas do cliente, identificar o modelo de necessidade, ou de qual é a necessidade visual que ele tem, para depois executar a montagem do óculo, escolher as lentes, escolher as armações e fazer a montagem. Muito bem. Portanto, eles têm que argumentar tudo isto e mostrar como é que fazem. Mostrar como é que nos 4 meses eles fizeram. Então, muito bem. Acho que sim, é sinal que as coisas estão a acontecer. Então, tu já fizeste aqui, perante hoje, aqui a nossa conversa, que devíamos ter modelos em termos de gestão mais focados no serviço e menos na transação só. Sim, Portanto, sim, fechar a venda sim, não é suficiente. Já disseste também aqui claramente que há várias maneiras de vender ótica, sim. Podemos ir pelo que nós quisermos, mas os óticos que estão a ter mais dificuldades deviam apostar muito mais nisso. Pronto, também defendeste a ideia que achas que havia uma formação, outro stage, outro nível, que é o caso dos testes, faz sentido, ainda não existe em Portugal nenhum, numa escola, mas qualquer escola pode criar. Sim, geralmente tentar ver na escola que não existe os testes são universitários, portanto quem tem os politécnicos não é universitários, os politécnicos podem propor cursos técnicos especializados, que depois, dependendo do próprio aluno, pode evoluir para a licenciatura. Certo. Okay? Portanto, ele pode concluir ali. Aqui era conjugar 2 coisas. Uma, dar mais horas, mais ano de conhecimentos técnicos e, por outro lado, dar mais anos e conhecimentos técnicos. As jovens deixaram de ser 18 e passam para os 21. Exatamente. Sabes que há testes... E então aí já se sentem, com 21 anos, 22 anos, já se sentem a autonomia de dizer, eu vou para o mercado. Estão mais empoderados. Estão mais empoderados. Sabias que existem, em Santarém, por exemplo, existe um TESP de surf. Existe um TESP de videojogos. Ou seja, há áreas que nós não temos noção que se criam TESPs. E é como tu dizes, os miúdos ainda têm uma imaturidade tal que não sabem bem o que é que querem. Então o TESP é um preâmbulo. Enquanto tu não decides, um ano zero, tens uma especialização que acabas até por não gostei muito, até gostei de facto, vou seguir ou não vou seguir. Portanto, o que eu quero dizer a ti é esse. Porque é que algumas escolas, se calhar neste momento, mais no interior norte e se calhar no litoral norte, podiam investir? Os politécnicos podem fazer isso. Porque há procura, com certeza. Porquê? Procura. Porque não há escolas, pelo que eu percebi, de nível 4, no norte neste momento. É. Portanto, há aqui uma oportunidade em termos de formação. Portanto, quem é que pode estar interessado nisto? De facto, os grupos deixarem de se focar no produto e na venda de produto e no negócio do produto e focarem-se naquilo que é o serviço à sua rede. Quem ganhou com isso? O ticket aumentará de venda? O ticket de venda? Eu acho que sim. E é mais um serviço. Tu achas e é que mais se uma vender competência. melhor, se construir A melhor, vende mais Multióticas caro. fez isso. Porquê é que a Multióticas dava formação de 1 mês e meio e 2 meses
aos comerciais. Porque sabia que podiam gerar. Porque acrescentávamos valor. Era o que tu estavas a Acrescentávamos dizer, valor. é vender melhor. Penso. Porque isso depois, vamos dizer que eu passei por essa fase de estar Sim. um mês inteiro, 8 horas por dia, e que foi maravilhoso, digo já. É que se eu aposto nesta parte, vou minimizar os impactos no futuro, que é as reclamações, os problemas. Eu acho que é o que tu dizes, é vender melhor. E aí é que está o ponto fundamental da ótica, que é quando se vai atrás do produto e não se vai procurar o serviço. Epá, mais à frente vou ter dor de barriga, como se costuma dizer. Epá, vou ter dor de barriga porque o cliente vem e depois não sei resolver, e depois como é que eu vou resolver? Vou dar produto em troca, mas que vai com o mesmo erro, provavelmente. O INET tem estado disponível para esta discussão. Tem sempre estado disponível, porque acabo sempre sou sempre uma das molas impulsionadoras da discussão, portanto é que o INET está disponível para construir com a ANO, com o POP, com os grupos, construirmos estas soluções. Agora é preciso haver vontade deles também. Sim. Eu acho que sim, acho que estamos todos alinhados nisso, porque nós, se vendermos bem, eu posso fazer, imagina, estou a lembrar assim de exemplos fáceis de entendermos. Uma lente fotocromática é uma lente que se vende bem quando se explica ao cliente as vantagens. As lentes fotocromáticas não têm nada a ver com o que era há 5 anos, nada. Pronto. As lentes com coloração, agora os 20% de coloração, que são giríssimas, que é uma coisa de tendência. Ter uns óculos de meio de os ocupacionais, os regressivos, junto com os progressivos, porque o meu irmão trabalha com computadores o dia todo. Por exemplo, ele é juiz, trabalha o dia todo, passa a vida a queixar-se do progressivo, porque tem que passar a vida a olhar à cabeça, aquela coisa da cabeça. O monitor está posicionado. Ninguém nunca lhe explicou, agora eu já lhe expliquei, portanto ele vai comprar porque eu lhe disse o que é um regressivo, ou seja, para usar o computador. Isso tudo são situações que, por vezes, eu tenho que saber um bocadinho bem de ótica, não basta saber. Para perceber o comportamento As visual. lentes de contacto, sabes que há grupos de ótica que têm lentes de contacto que valem 2% das suas vendas totais. As lentes de contacto, digo sempre, é o duplo uso. O duplo uso mostra a incompetência da sabes ótica. Quanto é que valia o peso das lentes de contacto na altura no meu negócio? 25%. Estás a ver? Claro. Eu tinha a minha equipa de gabinete sempre a trabalhar. Mas repara, é um desafio que eu deixo para quem nos está a ver neste momento. O duplo uso é um sintoma da incompetência da equipa. Incompetência no sentido abstrato. Ou seja, se eu souber vender bem, eu faço sempre 2 vendas. Duplo uso significa vender uns óculos fotocromáticos e uns brancos, ou uns óculos sol e uns óculos brancos, ou um lente de contacto e um óculos sol. Por exemplo, eu posso vender uma lente de contacto com um óculos sol. Eu tenho graduação, chega a ver uns óculos sol. O senhor tem graduação? Não tem. Já experimentou por lentes de contacto? E pode dar o óculos que quiser, com a curvatura que quiser. De facto, não havia pensado. Porque não, é uma lente diária, vou experimentar só, usa quando precisa. Eu tenho que estar qualificado, tecnicamente, para saber que para aquela graduação tens um cilindro baixo, podes usar, tens um cilindro alto, não te vou aconselhar, porque um cilindro alto, pronto, os balachos vão... Ou seja, eu tenho que saber, portanto, o que eu acho é que o duplo uso, eu volto a insistir toda a minha mensagem, acho que é um indicador para o óptico proprietário, estou a dizer, eu não estou a fazer o meu trabalho de casa. A minha equipa não está preparada. Sim. Porque só consegue vender um par de óculos a um cliente por aquele valor. Ele esmera-se para aumentar o valor da armação, ele tenta vender produto mais caro, ele tenta vender uma geometria mais cara, mas morre o cliente. E o cliente, como tu diz, tem muito mais valor do que isso. Né? O valor do cliente. E nós estamos a desperdiçar. É falta de conhecimento. Na prática. E visão estratégica. Sim. Estás a dizer, é muito importante. Tu estas coisas aqui muito importantes, João. Porque de facto tu estás a tocar num ponto que é a maneira deles, como tu dizes, todos serem felizes, se calhar, venderem mais por cliente. Sim. E não estarem a querer lapidar o seu negócio baseado em preços. Porque hoje em dia, não é? Como é que é aquela frase que costuma-se dizer que quem vai por preço vota pelo serviço. Mas quem vai pelo serviço nunca vota pelo preço. Por mais que não queres votar. Portanto, as pessoas têm que entender muito que essa frase é verdade. É uma verdade do retalho. Quem vai pelo serviço nunca vai regressar pelo preço. Por mais baixo que eu faça, não querem saber. E aí, claramente, as empresas americanas dão cartas. Muito focados em serviço. Muito focado. O meu produto, recuando à A3M, o meu negócio, eu vendia 3 vezes mais caro do que a concorrência. E eu era líder do mercado. Pois, percebo perfeitamente bem. E eles queriam-me a mim. Sim. A mim, relação... ou seja, eu não queria a marca, a organização. A marca é a organização. Aquela marca. A organização. Porque nós agregávamos serviço. Tínhamos a engenharia, tínhamos o know-how, tínhamos o acompanhamento, tínhamos tínhamos o Just in Time, que foi uma das coisas que eu implementei, o Just in Time nas linhas de montagem,
fui eu na altura que implementei também. É mais uma falsidade na ótica. Na ótica, as pessoas acham que o serviço ser muito rápido é bom. E não é bom. Os alemães... Depressa e quem? Não há quem. É verdade. É, não é? Acho que foi o Feijó. O Feijó fez uma brincadeira com o Feijó, com o Luís Feijó, que nós todos conhecemos e somos amigos. E um abraço para o Feijó. Ele dizia uma expressão ao almoço que era muito giro, que era os três. E ele despertou. Afinal, não é, a ideia não é original dele, mas era que era no retalho, tu quando tens preço, qualidade e serviço, rapidez, não é? Rapidez, qualidade e preço, dos três, só podes escolher dois. É verdade. Dois. Se queres ter qualidade, não podes. Queres ter qualidade e preço, então não podes ser rapidez. Sim. Se queres rapidez e qualidade, não podes ter preço. E de facto, a rapidez, os alemães são muito nesse aspecto. Os alemães desconfiam. Eu trabalhei numa organização, como sabem, trabalhámos, multinacional, e tive algum tempo na Alemanha. E eles, o serviço, como é que se diz? O tempo de entrega era mal visto se fosse muito rápido. Isto é, se entregavam os óculos muito rápidos, olhavam para ti com ar de. Mas que lentes são essas? Okay? A percepção é essa. E, portanto, nós óticos, por vezes, achamos que entregar muito rápido é uma coisa boa, o cliente gosta, mas de facto não é isso que é o serviço bom. Ou seja, eu podia vender mais para um cliente, mesmo que demorasse uma semana e meia, 2 semanas. A Vision Lab deixou cair o serviço numa hora. Muito bem. Então não foi, Vision Lab. Era o tributo deles, a bandeira deles, não é? Tinha esse conceito, deixou cair. A própria Gran Radical tinha esse conceito, também deixou cair. Não é? E hoje em dia as pessoas estão mais, acho que estão mais conformadas, que sabem que aquilo que demora tempo é bom. Entendem que as coisas para serem boas demoram o seu tempo. E esse é o tempo é um luxo, não é? E que nós preservamos. Epá, eu quero uma coisa boa, lá está o serviço, eu tenho que esperar. Agora, tudo tem a ver com posicionamentos, no fundo, depois acabamos por tocar neste assunto. Epá, isto está a ser agradabilíssimo, mas o tempo é escasso. Epá, porque nós ficávamos aqui bastante mais tempo, mas é que eu ainda tenho aquelas perguntas mais malandras. Não, vamos agora tem que ser. Temos que pôr aqui. Seriedade agora na coisa, maldade. Não, agora é que é sério. Agora é que vai ser sério. João, o que é que tu mais gostas na vida? O que é que eu mais gosto na vida? Hoje em dia? Sim. Claro que gosto de comunicar, claro que gosto de dar aulas aos alunos, mas também gosto de passear. Passear. Ver as coisas belas da vida? Gosto. Se tenho a oportunidade, passeio, vou visitar outras terras, vou ver outras realidades, outros comportamentos. Vou beber cultura. E o que é que te irrita mais? O que é que me irrita mais? O que é que me irrita não haver escola na ótica. Hoje em dia já não me irrita muita coisa. Já aceito tudo com alguma ligeireza e alguma paz de espírito. Mas, de facto, o egocentrismo e a presunção. Muito bem. Isto é absolutamente o que queres dizer. E estou a levar de casos desses. Vai, continua. Se tivesse a oportunidade de almoçar, jantar ou passear até com alguém que já cá não está, como é que irias aproveitar esse momento? O que é que lhe dirias? Eu sem dúvida que eu já não tenho mãe nem pai, já faleceram, não é? Portanto, mas sem dúvida, se eu conseguisse ter a oportunidade de estar e viviam separados, portanto, mas se tivesse a oportunidade de estar com os dois, eu estaria com os dois. Bonito. Acreditem que ficaram coisas por dizer. Ficam sempre. Não ficam coisas por dizer, mas ficam coisas por sentir. Eu, curiosamente, há um tempo atrás, fui ao IKEA e a minha mãe já faleceu há 2022, portanto 3 anos, não é? Eu vinha a sair do IKEA e vi uma pessoa parecidíssima com ela. Vocês acreditam que a minha primeira reação foi ir ter com essa pessoa? Claro que sim. Não me espanta. De repente tive assim um baque. Não, mas a minha mãe já faleceu. Só. Não me espanta. Não me espanta. Olha, e a música da tua vida? Agora vamos aqui para uma coisa... Música. Sabes que eu... Pois,
Sabes que eu fui da época dos Queen e dos Pink Floyd. E mais tarde da Tina Turner. Boas escolhas. Continuam a ser. Sou fã dos Queen, sou fã dos Queen Pink Floyd. foi a minha mágoa de não ter. Intemporal. Na época não havia concertos em Portugal, como há hoje. Epá, é uma mágoa que eu tenho que não. Epá, Eu tive a oportunidade. Bohemian Rhapsody para mim é a melhor música do mundo. Então, Bohemian é... Sim, e é catalogada como uma das Eu minhas- sei o disco dos Sempre. Queen, We Are the World, e eu e os meus amigos em casa pusemos o disco a tocar e dançámos toda a tarde ao som daquilo. Epá, Nunca mais esqueço. Eu devia ter aqui 16 anos. 1980. 16 anos. Estava por aí. Não, talvez bem mais, talvez. Foi 80 já. Foi? Desde 559, não é? Não, foi antes de 80. Foi 70 e tal. Foi 70 e tal. Foi 70 e tal. muito bem. João, olha, muito obrigado por teres Nada, eu é aceito que agradeço. este nosso convite. A vocês aí, um abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, João, por tudo. Foi muito bom. How can you have any pudding if you don't eat, get me? Yes, you laddie! Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet.